Olá, eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação do Conviva, e hoje eu estou aqui com o Dorli Neto, responsável pela comunicação do QEDU. Dorli, bem-vindo. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre como as secretarias municipais de educação podem se basear nos dados de aprendizagem dos alunos para construir seu planejamento. Então, a gente vai mostrar de que forma a plataforma QEDU pode colaborar para isso. E o QEDU, se vocês não conhecem, podem acessar dentro do Conviva, na área de programas e projetos, lá tem as informações sobre eles. Então, entrem no Conviva, é www.convivaeducacau.org.br, clicar em ferramentas e em seguida em programas e projetos. Daí lá uma das opções vai estar o QEDU. E outra forma é acessar diretamente o www.quedu.org.br. Então, quem está nos assistindo, por favor, não deixe de escrever aqui nos comentários suas perguntas, que a gente vai tentar responder aqui durante a transmissão. Esperamos que vocês gostem e que possam aproveitar. Bom, Dorli, a gente está na época da aplicação da Prova Brasil de 2017, que compõe o IDEB 2017 agora em breve. Então, nesse momento, as redes, as escolas estão preocupadas ou estão atentas aos dados educacionais, né? O que você diria sobre de que forma os dados podem ser usados para contribuir com a aprendizagem? O que é interessante a gente olhar sobre os dados é que, antes de mais nada, eles são muito importantes para a gente sair de um lugar onde a gente tomava decisões baseadas em achismos para um lugar onde a gente toma decisões baseadas em fatos e em evidências. Porque decisões que são baseadas em dados são decisões onde a gente olha realmente fato, o que está acontecendo, a gente tem aquela evidência. Então, o achismo tem esse problema da gente não saber realmente onde a gente está atuando, e com o dado a gente sabe, não, é ali que a gente tem que olhar, é para ali que a gente tem que tomar essa decisão, é para aqui que a gente tem que ter cuidado. E o que é interessante do IDEB é que o IDEB é um dos primeiros indicadores do Brasil para a gente ter uma noção de como está a educação brasileira. Ele é formado por duas informações, né? O resultado da Prova Brasil, que vai ser aplicada agora no final de outubro e no começo de novembro, e o fluxo escolar, que a gente tem duas notas do fluxo dos anos iniciais, que é a taxa de aprovação dos alunos do primeiro ao quinto ano, e um IDEB para os anos finais, que é a nota da Prova Brasil do nono ano, versus o fluxo, a taxa de aprovação dos alunos do sexto ao nono ano. Então, quanto mais os alunos estão sendo aprovados, maior a nota, e quanto mais os alunos têm uma nota melhor na Prova Brasil, esse produto desses dois resultados gera a nota do IDEB. Então, não basta só o quinto ano estar bem na aprovação, sim, ou só o nono ano, né? Esse conjunto de todo Fundamental 1 e todo Fundamental 2. O aluno tem que estar aprendendo, a gente consegue medir isso a partir do resultado, e ao mesmo tempo ele tem que estar indo na escola. Então, qualquer variação nesses dois fatores faz com que a nota aumente ou diminua. Mais aprendizado, a nota aumenta, mas também não adianta ter mais aprendizado e menos alunos sendo aprovados. Uhum. Tem que ter as duas coisas acontecendo. Então, no QEDU, quando a gente disponibiliza a possibilidade de você olhar como está o aprendizado no quinto e no nono ano, e também o fluxo exatamente como está do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, o gestor da rede ele consegue olhar e falar, nossa, a partir daqui eu tenho um problema específico no terceiro ano. Ele olhou esse dado. Ele sabe que ali tem uma taxa de reprovação alta porque ele viu que a taxa de reprovação está no terceiro, não está no segundo. Então ele tem que olhar, e a partir dessa análise que ele fez e viu que o desafio está no terceiro ano, ele começa a tomar decisões baseadas nisso. Porque o dado ele é o primeiro passo que você dá. Né? A análise do dado é o primeiro passo. Não é o final. Muita gente acha que eu olhei o dado, eu já estou resolvido. Não. O dado é só o começo. Ele é como se fosse um raio-x. Né? Ele te indica que há uma questão nesse ponto. Uhum. Então, aí depois disso, a rede precisa se articular e falar, vi esses problemas. Então, toma uma decisão baseada nisso. Certo. Então, pensando no IDEB, né? No 2017, então ele vai ser divulgado no ano que vem, com base nos dados de 2017. Isso. Mas para o gestor já conseguir fazer um ensaio ali, né, um retrato da rede atualmente, ele pode, então, utilizar as informações do ano passado, por exemplo. É interessante ele saber como está a rede, né? Não só do ano passado, mas olhar a série histórica. Quando você entra no QEDU na parte do censo escolar, você entra no portal QEDU, tem o censo escolar, e ele seleciona a rede dele e vê a taxa de rendimento, ele consegue ver como está em 2016, 2015, 2014, 2013, entender se houve alguma evolução ou se não houve evolução e tentar entender por que não está acontecendo uma evolução, por que a taxa de aprovação não aumentou.
Se ele quer melhorar o IDEB dos anos finais, ele consegue olhar, por exemplo, como está o aprendizado a partir do resultado do 9º ano da última prova e das anteriores. Ele consegue olhar a taxa de aprovação do 6º ao 9º, ele consegue entender em qual ano está tendo uma taxa de reprovação maior ou de evasão maior, e ele pode olhar a partir desse dado anterior e buscar analisar como está agora. Se ele viu que o problema está no 7º ano, ele fala, como é que está o meu 7º ano hoje? Será que persiste? Que ação a gente pode tomar agora, nesse fim do ano letivo, para melhorar o 7º ano, já que a gente viu no dado que a questão está no 7º ano? Então, aí que a rede se articula para tomar ações a partir do momento que ela olhou o dado e viu que existe uma questão específica, por exemplo, no 7º ano. O que pode melhorar, né? O que pode melhorar. Ou até ver o que está muito bom e falar, aqui está muito bom, o que será que aconteceu que está muito bom? E aí descobrir uma joia perdida na rede. Pode acontecer esse tipo de coisa, sabe? Tem um grupo de pessoas que ele fez uma coisa muito interessante, você pode passar para frente e compartilhar com outros. Isso é interessante também, olhar não só os desafios, mas olhar as práticas boas que já estão acontecendo. Sim, de repente dá para reproduzir ou adaptar para o restante da rede. E o dado te mostra exatamente quais escolas ali estão bem e quais escolas precisam melhorar, né? A gente tem que olhar, as que precisam melhorar, tomar ações para melhorar, e as que estão bem, tomar ações para manter ela bem e até compartilhar com as outras redes o que ela fez. Certo. Bom, e você, né, a gente está falando sobre mostrar para as redes o que foi feito, né? Porque as informações, as análises dos dados não pode ficar restrita a uma análise feita pela secretaria, né, Dani? É interessante esse compartilhamento da rede com as escolas. São dados públicos, né? Estão à disposição, mas de repente propor momentos em que haja essa discussão, né? Pode ser interessante. Então, para se criar uma cultura até de análise dos dados, né? Então, o que a rede ganha quando ela consegue envolver a rede toda? A principal vantagem de você ter esse envolvimento da rede é que quando você cria essa cultura de todo mundo analisar o dado, você gera um alinhamento em relação às propostas que a rede dá de melhoria, né? A rede vai e pensa, não, precisamos melhorar nessa área, e quando todo mundo está alinhado, desde o secretário de educação até o professor na ponta, que está lidando diariamente com o aluno, quando todos eles estão alinhados, os dados fazem mais as tomadas de decisões baseadas nos dados fazem mais sentido, porque não adianta um grupo de pessoas ter noção dos dados, ter noção de onde estão os desafios, se na hora que precisar na prática tomar ações, o professor não está sabendo o que precisa fazer, o diretor da escola não entendeu muito bem como é que funciona um dado. Então essa cultura é criada ali no dia a dia também, né? A rede próxima, a rede junto com os professores, e os professores junto com a rede, os diretores, os coordenadores, os supervisores fazendo esse meio de campo também é muito importante. E fazer esse acompanhamento com a rede toda junto gera muito mais ações que geram resultados positivos. Quando a gente fala que os dados são importantes para fazer análise, é o que eu falei, ele é o primeiro passo. E depois que a gente faz a análise e toma ações, a gente precisa medir se as ações tiveram efetividade, né? E aí você tomou uma ação, viu se deu certo? Mantém, continua fazendo. Viu que não está dando certo? Tem que parar, refletir e tomar novas ações. Um grande exemplo é a construção dos planos municipais de educação. Você tem, no Brasil inteiro você tem planos municipais de educação que guiam questões de aprendizado, questões de melhoras de infraestrutura da rede, e você precisa fazer acompanhamentos intermediários disso, né? Então os dados são essenciais para você fazer os acompanhamentos intermediários do plano municipal. Se eu fiz uma meta para melhorar a infraestrutura em algumas áreas, eu preciso acompanhar anualmente o censo escolar para saber se a minha infraestrutura melhorou. Se a minha meta era uma meta de aprendizado em relação a um ano específico, eu preciso olhar nos resultados da Prova Brasil se esse acompanhamento está acontecendo, ou até fazer ações menores na minha rede também, que não necessariamente dependendo de avaliações externas, posso fazer ações na minha rede para gerar os meus dados e fazer os meus acompanhamentos também. Né? Porque a geração de dados a criação de dados, de análise de dados também, como a gente está falando, é uma cultura. Né? A gente precisa propagar essa cultura não só olhando dados públicos, mas também fazendo os nossos próprios dados, as nossas próprias análises. Tanto dados nacionais, quanto o que é mais regional, o que é local, o que é da escola, né? Exatamente. Tentar nesses níveis diferentes também, né? Então, pensando nisso do momento em que os dados são úteis, pensando no planejamento de uma rede, quando que a rede não pode deixar de contar com os dados, que você indicaria? A primeira coisa, quando a gente está falando de análise do dado, é a gente entender o que a gente quer melhorar. Né? O bom dos dados é que eles mostram exatamente onde a gente precisa melhorar. A primeira coisa essencial, que é sempre o objetivo maior de todo mundo que trabalha com educação, é fazer os nossos alunos aprenderem mais.
e melhor, né? A gente conseguir fazer com que os alunos passem pela série que eles estão aprendendo o que eles precisam aprender. Então, a primeira coisa de todas é a gente ter esse cuidado de entender como os alunos estão aprendendo ou não, se estão aprendendo ou não, e a partir da análise desse dado dos resultados, por exemplo, de avaliações de rede que a gente possa fazer, de conversas com os professores para eles estarem mais próximos e entenderem como é que está o aprendizado dos alunos, a gente olhar os resultados de possíveis avaliações de rede que a gente cria, por exemplo, ou até os resultados das avaliações externas nacionais, e falar, legal, percebemos que há um problema grande de defasagem num tópico específico, num descritor específico, alinhado a uma matriz de referência que a gente usa, e tomar decisões baseadas nisso, porque aí a gente começa a melhorar o aprendizado dos alunos. Mas também a gente não pode esquecer que há outros fatores que prejudicam o aprendizado dos alunos, né? Questões de infraestrutura da escola podem prejudicar o aprendizado dos alunos. Questões de absenteísmo, professores que acabam faltando muito, também pode ter um reflexo no aprendizado dos alunos. Então, a gente precisa olhar para a nossa rede, olhar os dados, entender a situação dela e, a partir daí, focar o que pode fazer com que os meus alunos aprendam mais e melhor. Onde é que eles estão aprendendo menos que eles podem aprender mais. Então, no momento de diagnóstico, né, e no momento de resultado, né, Dodi? Não é mais importante num momento ou no outro, tem que acompanhar o planejamento como um todo, né? O que é importante não olhar o dado só como um ponto inicial. O dado ele é muito importante no diagnóstico, como um ponto inicial, um ponto de partida, um lugar que a gente olha o dado e fala, aqui estão os desafios que a gente tem para melhorar, aqui estão os lugares que a gente precisa manter porque já está numa qualidade boa. E aí você toma ações. Uhum. E depois de você tomar as ações, você tem que medir se as ações estão sendo efetivas ou não. E aí é um outro momento de olhar os dados, a partir do momento que você olha os resultados. Os resultados foram efetivos? Não foram efetivos? Por que não foram? Ou por que foram? Não adianta a gente também entender só se foi ou não foi, né? Sim. A gente precisa ter uma meta, um lugar para chegar, a gente precisa ter algum comparativo para balizar a gente, para saber se o resultado foi positivo ou não. Então a gente viu, fez o diagnóstico, tomou ações, o resultado foi positivo, vamos manter. Não foi positivo, a gente volta, reflete sobre ele e toma novas ações a partir desse dado. Então é um ciclo de análise dos dados, desde o momento do diagnóstico até o momento de tomada de decisão. Certo. Ali na área de indicadores educacionais do Conviva, vocês encontram também os dados de IDEB, de censo escolar, para conseguir também acompanhar um pouco, ter essas informações à mão. Então, para isso, basta acessar ali a opção Conteúdos e, em seguida, Indicadores Educacionais. E você falou também do PNE, né, Dorli? O Conviva agora, em agosto, acabou de lançar novos conteúdos e novas funcionalidades na ferramenta de Plano Municipal de Educação, pensando que esse é um momento de avaliação e monitoramento das informações do plano. Então, também, quem ainda não conheceu, aproveitem, que está muito útil. Bom, então, voltando ao QEDU. Doli, o que é o QEDU e quais são os dados e de onde vêm os dados que são apresentados no site? O QEDU é uma associação apoiada pela Fundação Lehman, que descomplica o acesso a dados educacionais para que gestores, professores e qualquer interessado em melhorar a educação, que atue na ponta, a tomar melhores decisões baseadas em evidências. Né? Então, em 2012, a primeira criação foi a ferramenta do portal QEDU, a plataforma QEDU, que a pessoa acessa no qedu.org.br, onde a gente disponibiliza dados educacionais públicos. Dados do Enem, IDEB, censo escolar, perfil dos estudantes na Prova Brasil, dos professores, dos diretores, a partir dos questionários da Prova Brasil, e dados de aprendizado adequado. O que é importante desses dados é que eles já são dados públicos e disponíveis para as pessoas. O que a gente faz, a gente organiza esses dados de uma outra forma, a partir de gráficos, a partir de porcentagens, para deixar esses dados mais fáceis e acessíveis para que as pessoas que forem usarem eles para analisar, fazer suas análises, tomem decisões de uma forma mais descomplicada. Então, o QEDU nasceu com essa missão. E o acesso é gratuito e aberto para todos. O acesso do QEDU é gratuito e aberto, qualquer pessoa com acesso à internet consegue acessar através do qedu.org.br. E a gente tem algumas funcionalidades especiais, como alguns filtros que você pode se aprofundar mais nos dados, e você pode olhar séries históricas, outros anos, que para acessar esses filtros e poder baixar alguns conteúdos, caso você queira fazer uma reunião com o seu secretário, por exemplo, queira levar o resultado do IDEB ou do fluxo para ele, da taxa de rendimento, da distorção e da série, você consegue fazer o download desses conteúdos, tudo mediante um cadastro gratuito. Um cadastro rápido, menos de 1 minuto, a pessoa faz
esse cadastro consegue ter acesso a esses filtros especiais. Certo. Então, para quem não conhece, se quiserem até nesse momento aproveitar o momento para entrar no site e acompanhar um pouco o que o Dorli está falando, convido você a fazer dizer os primeiros passos para quem não conhece a plataforma. O que você indicaria ali que é uma porta de entrada? Eu sempre falo para as pessoas que o Kedu é muito legal, e não só porque eu trabalho no Kedu, mas eu falo isso como alguém que gosta muito de dados educacionais, vê importância nisso. Então, é muito legal você fuçar o Kedu, sabe? Eu falo isso, você entrar e quando você vê, você está numa aba, e depois você está noutra, você está se aprofundando, e tem muito dado, tem muita informação. Às vezes a pessoa pode, no primeiro momento, achar que é muita coisa, ficar meio um pouco perdida, mas aí a pessoa vai se aprofundando, e isso é muito legal, sabe? Nesse primeiro momento. E quando a pessoa está ali se aprofundando no dado, é muito interessante a primeira coisa ela saber que ela pode acessar em vários níveis diferentes. O primeiro nível é o nível Brasil, ela pode saber como está a situação nível Brasil, mas ela pode pesquisar por estado, por município e por escola. Todas as escolas que estão cadastradas no INEP, você consegue acessar no Kedu, todos os municípios, todos os estados e o Brasil. Então é interessante que nesse primeiro momento, quando a pessoa entra no Kedu, ela pode ir na busca e escolher o município dela, escolher uma escola, escolher o estado que ela quer começar a fazer a análise dela. Então digamos que ela escolheu, ela está no nível Brasil, então a primeira tela que ela entra é uma tela que mostra o aprendizado. Aí nessa tela de aprendizado ela vê como está o resultado no 5º, no 9º ano, em português e em matemática da última prova Brasil. Ela fala, legal, eu consigo ver aqui em termos de porcentagem como está o aprendizado adequado dos meus alunos, em termos de porcentagem. Por exemplo, ela vai na primeira tela ver que no 9º ano, em matemática, só 14% dos estudantes aprenderam o que precisam aprender. Né? Então hoje é o maior desafio do Brasil em termos de aprendizagem, está nessa série. Mas se ela quiser se aprofundar, depois disso ela pode comparar os dados. Ela pode olhar e falar, como é que está o aprendizado do Brasil em relação a outras regiões do Brasil. Né? O Brasil está 50% em português no 5º ano, mas como é que está outras regiões? Ela consegue se aprofundar. E depois disso, não só se aprofundar comparando, ela consegue ver a evolução. Que é importante ela entender se está melhorando ou não. Porque no Brasil tem pessoas e grupos de rede que tomaram decisões olhando os dados e melhoraram muito o IDEB. Então você vê que em 2011 tinha um resultado, e aí fez uma força-tarefa, 2013 já teve um avanço, 2015 teve um avanço muito maior. Ou pessoas que não tiveram um avanço, redes que não conseguiram avançar, no que você consegue ver essa evolução. É interessante para você olhar para a sua rede, digamos, um gestor novo, acabou de entrar na rede, ele ainda não tem noção dos dados, ele consegue olhar e falar, como é que estava 2011, como é que estava 2013? E a partir daí tomar decisão, não, vamos acelerar, a gente não está conseguindo crescer. Ou o crescimento está muito bom, o que será que foi feito nos anos anteriores para ter esse crescimento tão bom, para a gente continuar? Então a ferramenta de evolução é muito boa para isso, para a gente tomar a decisão. E depois ele consegue ver não só o que evoluiu e entender a proficiência desse aprendizado. Não adianta a gente falar que só 14% teve o aprendizado adequado, mas a gente precisa entender quais escolas tiveram a proficiência maior, exatamente o que significa isso, né? Porque na escala de aprendizado adequado, você tem o avançado, o proficiente, o básico e o insuficiente. O que é que a gente considera aprendizado adequado a partir dessa escala são os alunos que estão no nível avançado e os alunos do nível proficiente. Os alunos do nível avançado são aqueles que acertaram questões na prova que são consideradas acima da série dele. Se o aluno fez a prova do 5º ano e acertou questões acima da série dele, ele, na escala de aprendizado adequado, é considerado avançado. Se ele está no proficiente, ele acertou tudo que precisava acertar na série dele. Se ele está no básico e no suficiente, então ele aprendeu menos. Então a gente começa a ver 30% da minha rede está insuficiente. Então por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Quais as escolas estão mais insuficientes, que precisaram mais insuficiente que a outra? Então a partir daí você começa a tomar decisões. Você agrupa as escolas que estão com um aprendizado ruim e faz ações com ela, vê as escolas estão boas, tenta entender por que elas estão tão boas, faz até esse intercâmbio entre essas escolas. Então é muito interessante olhar esse dado, esse panorama, porque a gente consegue entender a partir dessa proficiência quais escolas estão boas e quais escolas estão ruins. Certo, joia. E o Kedu também tem outros instrumentos para análise das redes, né? Entre eles o Kedu Redes. Isso. Explica para a gente o que é, como que as pessoas podem usar. O Kedu Redes é muito interessante, porque quando a gente acessa o portal Kedu, a gente consegue acessar os dados do IDEB, que tem lá as notas dos anos iniciais e finais do IDEB, os dados do censo escolar, que a gente consegue ver a taxa de rendimento, que também compõe essa nota do IDEB, né, a aprovação dos alunos nos anos iniciais e nos anos finais. E o Kedu Redes é uma proposta da gente transformar os resultados do IDEB, da nota da Prova Brasil, dessa questão do aprendizado, em informações pedagógicas.
Porque não adianta a gente saber só uma nota e dizer, os alunos estão com aprendizado insuficiente. Mas onde eles estão com aprendizado insuficiente, né? Quais são os tópicos e os descritores que fazem que esses alunos não aprendam o que eles deveriam aprender? Então, o QEduRede nasceu para transformar esses dados para a rede entender aonde está a questão da defasagem de aprendizado dos alunos, especificamente nos tópicos e descritores da Prova Brasil. E ele consegue não só ver como está a rede como um todo, mas exatamente quais são as escolas que estão melhor e pior exatamente naquele tópico. Certo. Se a gente pega um tópico de tratamento da informação, por exemplo, em português, a gente tem que ver como é que está o tratamento da informação distribuído nas nossas escolas. Quais são as escolas que estão com ótimo aprendizado em tratamento da informação? Quais que estão muito ruins? Ou qual o tópico que está muito bom em matemática que a gente precisa olhar e falar, nossa, aqui está muito bom, mas qual que está muito ruim que a gente precisa melhorar? Sim. Então, esses dados são muito bons que a gente começa a perceber onde é que a gente precisa melhorar, por exemplo, formação de professor. É muito interessante a gente ver. Se os alunos não estão aprendendo tanto esse tópico aqui em específico, vamos olhar para a formação de professor e ver se a formação de professor está reforçando esse tópico em específico. Então, é interessante para a gente olhar, sair do dado pura e simplesmente olhar mais fazer mais análises pedagógicas. Certo, bacana. E tem novidade também no QEdu, né? Tem uma novidade recente, né? Porque o QEdu e o QEduRedes, o portal QEduRedes existe desde 2002, o QEduRedes desde 2015 para 2016, e agora a gente está com uma novidade que é o QEduProvas. O QEduProvas é uma solução de aplicação de provas online, feita de forma digital, no computador, no tablet, feita de forma online, onde os estudantes realizam essa prova e o resultado da prova é entregue para as redes e para as escolas em tempo hábil dela conseguir corrigir essa defasagem dos alunos. Então é interessante que a prova, os alunos realizam, a gente consegue compilar o resultado dessas avaliações e fazer com que os alunos, com que os professores e a rede consigam analisar exatamente quais os tópicos e descritores que os alunos estão tendo essa defasagem. É aberto para todos? Não. Então, nesse primeiro momento, a gente está num processo de criação dessa ferramenta. A gente fez primeiras aplicações agora no meio do ano em 4 municípios, Caieiras, Taubaté, Itatiba e Barueri. Foram aplicações excepcionais, foram só as primeiras. Agora a gente já está ampliando em Caieiras e em Taubaté. E a intenção é a gente ir aprimorando a ferramenta para, a partir do ano que vem, a gente começar a expandir e alcançar novas redes, né? O que é interessante é que essa ferramenta faz com que o professor e os gestores consigam atuar em tempo hábil de melhorar o aprendizado, né? Porque a Prova Brasil é aplicada nesse ano, o resultado só sai ano que vem. Às vezes o aluno já trocou de série, já trocou de escola, então você não tem como atuar tanto pedagogicamente ali no aluno, né? Então, se a gente fala que a gente precisa melhorar o aprendizado do aluno, essa ferramenta é muito boa para a gente fazer com que a gente saiba em tempo real qual é a defasagem do aluno, o que ele precisa aprender, ou entender quais alunos estão muito bons numa área e a gente precisa reforçar esse aprendizado nele e tomar uma decisão pedagógica rápida e efetiva para a gente melhorar o aprendizado do aluno e usar a tecnologia a nosso favor. Bacana. Muito bom. Bom, então agradecemos pela companhia. Esse vídeo vai ser disponibilizado, então continua disponível aqui no Facebook do Conviva e também vai estar na biblioteca e na galeria da plataforma Conviva. Então, para acessar, é www.convivaeducacau.org.br. Obrigada a todos. Obrigada, eu só queria agradecer o Conviva, principalmente elogiar o trabalho que vocês fazem. É muito importante que a gente consiga valorizar muito o trabalho de quem está ali na ponta e de quem está na Secretaria de Educação. A gente sabe do tamanho dos desafios do Brasil e ter parceiros como vocês que estão fazendo a diferença nesse sentido é muito importante e nos motiva a continuar fazendo mais. Tá? Então, agradeço ao Conviva e agradeço a todo mundo que assistiu. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.